Boa tarde, minha gente. Hoje aqui no Show da Tarde, com aquela imensa satisfação de estar aqui comunicando com cada um de vocês que está aí do outro lado e tentando trazer algo extremamente positivo, que eu acho que a gente com certeza vai trazer, através da informação com a nossa querida, poderosíssima neuropsicopedagoga Letícia Mello, que é proprietária do Espaço Transformar, que trabalha com autismo e outras questões referentes aos nossos pequenos e grandes homens e meninas, né, desse nosso futuro maravilhoso. Como a gente inicia, antes de passar a palavra para você, Letícia, com um pensamento, queria deixar um pensamento do meu livro Pássaro Sublime, que é aquele que diz assim, que há algumas missões que alguém nos dá, e há outras que nós nos damos, e a estas eu chamo de ideal. Então, hoje, o nosso ideal aqui, minha gente, é trazer uma tarde maravilhosa com a nossa querida Letícia Mello, a qual eu dou as boas-vindas, Letícia, mais uma vez. Boa tarde, minha querida. Prazer em tê-la conosco. Boa tarde, obrigada pelo convite. Que reflexão maravilhosa para a gente iniciar o nosso bate-papo, não é verdade? Agradeço imensamente o convite, estou muito feliz por estar aqui. Letícia, vamos iniciar falando um pouquinho dessa tua trajetória maravilhosa, nessa temática que é sobre o autismo, entre outros transtornos, né? Até lembrando, gostaria de elogiar daqui a deputada Carmen Zanotto, que lá em Brasília, né, conseguiu trazer a questão de colocar os nossos autistas dentro do censo demográfico 2020. Então, parabéns, porque eu penso que é sempre bom nós enfatizarmos a inclusão, e foi muito bem feito, e quando é muito bem feito, nós temos realmente que elogiar o trabalho dessa mulher que lá esteve em Brasília, trazendo essa temática da inclusão. Então, parabéns, deputada Carmen, a todos que estão contribuindo com esse trabalho, né, que muitas vezes é ignorado. Certo, Letícia? Então, vamos lá. O que a gente tem para falar da inclusão do autismo e também da tua trajetória? Vamos iniciar pela trajetória. Vamos lá. Eu estou na área da educação há praticamente há 12 anos e dentro do transtorno do espectro autista, que é a minha especialização, há 2 anos exatamente, né? Trabalho com a parte diagnóstica, intervenção e diagnóstico precoce, que é o ideal, que é o que a gente trabalha e defende hoje. O autismo em si, a partir de um ano e meio, ele já consegue ser diagnosticado. As intervenções para auxiliar no desenvolvimento e na potencialidade dessa criança já estão disponíveis a partir dessa maternidade. Letícia, nós vemos hoje, principalmente com essa possibilidade de colocar no censo, né, um grande espaço para a política pública em relação ao atendimento dessas crianças, né? A escola hoje está preparada para atender essas crianças? O que você vê no seu dia a dia em relação a isso? Eu vejo que a escola está começando a aprender a respeitar a individualidade desse sujeito. As políticas estão aí para serem cumpridas e eu vejo esse movimento de conscientização sobre o poder da informação do que é o autismo, de como trabalhar, de como intervir com essa criança. O autismo é uma forma diferente de ver o mundo. E ele merece o respeito, ele merece ser potencializado. Eu digo que é como um copo, pela metade. Isso daqui é o que ele já sabe. E ele ainda tem um copo cheio para aprender. Então, quanto mais essa escola for inclusiva, real, respeitando as limitações e vendo as possibilidades desse sujeito, a escola tem tudo para dar certo. Você sabe que o que eu observo, até porque eu já fui diretora de escola, é que muitas vezes a desinformação faz com que você não perceba que aquela criança ela está assim gritando com as suas atitudes para ser observado, para ser notado, né? Então, o que você tem a nos colocar? Porque não é, a gente fala do autismo, mas tem. Outro dia eu ouvi muito a questão do transtorno opositor. O TOD. Então, eu gostaria que você também falasse, além do autismo, do transtorno opositor, porque muitas vezes, minha gente, nós vemos uma criança na escola, nós dizemos, vemos algumas atitudes em relação àquela criança, porque não se sabe, por desconhecimento dos pais, dos próprios professores, dos próprios amigos. Então, é interessante que você possa estar falando um pouquinho do TOD aí para a gente. Esse olhar atento ele tem que começar em casa. Né? É importante que as famílias entendam um pouquinho sobre as etapas do desenvolvimento de uma criança.
Hoje percebe-se famílias com apenas um filho. Então, aquela mãe, aquele pai não tem muita referência, porque talvez não conviva tanto com sobrinhos ou algo do tipo. Então, em casa, a gente já tem alguns sinais que são importantes, seja ele para o transtorno do espectro autista, seja ele para o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O autismo, a partir de 1 ano e meio, 2, a gente já consegue ver sinais. Aquela criança que não escuta, não que não escuta, ela não responde quando chama, ela não olha para você, ela não lhe dá uma atenção, ela gosta mais de brincar sozinha, ela apresenta alguns movimentos repetitivos, às vezes pode ser com a mão, às vezes pode ser com a boca, às vezes pode andar na ponta dos pés. Então, esses são alguns dos sinais: atraso na fala, desfraude tardio. Esses são alguns sinais que há um atraso no desenvolvimento. Para o TOD, que é o transtorno opositor, com 4 anos, a criança já começa a dar algumas características, mas ele ainda como é que eu posso te falar? Ele é... A família ela pode interpretar de forma errada, como se fosse uma birra, porque ele vai te ofender, ele vai ser realmente opositor, vai se jogar no chão, vai ser agressivo. E aí, para esse caso, tem que ser um diagnóstico multidisciplinar, a partir dos 6 anos. Já o déficit de atenção, que é algo hereditário, déficit de atenção com hiperatividade, existem hoje vários mecanismos, vários protocolos para identificação. Então, a criança que é hiperativa, o adulto que é hiperativo, se mexe demais, fala demais, corta os outros quando estão falando, quer tudo de uma forma imediata, a criança roda no sofá de casa vendo televisão. Já o perfil desatento, ele é mais calminho, não consegue compreender 3 ordens de comando ao mesmo tempo, se perde na metade das informações, na sala está mais avoado. Então, existem várias características que a gente pode observar, mas essa que eu passei são uma das principais para dentro de casa e na escola estarem observando. É diferente preguiça de transtorno. Exatamente. Era isso que eu queria colocar para você. Porque muitas vezes aquela criança acaba sendo vitimizada por esse desconhecimento. Correto. Né? E hoje aqui, eu sempre digo, tem que ter um porquê o nosso trabalho aqui na televisão. Né? E é justamente para passar para o nosso público esse lidar, né? Esse tratar. Porque o que a gente observa, que eu reitero anteriormente, e que nós vemos muitas vezes, é até na rua, sabe? Esse menino não se comporta. Não dá de... E há um desconhecimento, há como fazer, certo? Anteriormente, quando estávamos ali nos bastidores, nós estávamos conversando sobre o atendimento social. E eu achei maravilhoso, gente, maravilhoso, porque algumas pessoas não têm condições financeiras realmente de ter um atendimento de uma pessoa especializada. Então, conta para nós o que o Espaço Transformar está trazendo para esse atendimento social, que, olha, desde já, eu já gostaria de dizer assim, que eu fiquei felicíssima, porque nós vemos na sociedade aqueles que podem e aqueles que não têm condições. E daí, o que fazer com aqueles que não têm condições? Então, vamos lá, traz essa boa notícia aí para a gente. Tua fala me emociona e tenho que conter as lágrimas, porque a Transformar nasceu desse amor pela inclusão, por respeito a esse sujeito. Né? Então, hoje, na Transformar, nós temos uma equipe multidisciplinar, que ela é composta por mim, que sou neuropsicopedagoga, temos pedagogos, temos nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Sabendo dessa necessidade, dessa demanda para um olhar voltado para a inclusão, nós estamos montando um projeto social para diagnosticar, fazer a triagem dessa criança. Porque entende-se que demora, muitas vezes, por isso que os pais, as famílias demoram para receber um diagnóstico, ou por questões financeiras, não conseguem pagar um neurologista ou um atendimento mais especializado. Então, nós estaremos montando, a partir de agosto, um projeto social que vai ser uma triagem com todos os profissionais necessários para verificar se aquela criança tem um transtorno, que transtorno é, e fazer os devidos encaminhamentos. É isso que a gente vai estar fazendo. Letícia, eu não vou te dar nota 10, eu vou te dar nota 1000 por isso. Que ótimo. Tomara que outras instituições, outros locais também que estão nos assistindo e que trabalham com essa temática,
possam também estar estendendo, porque eu penso assim, não é só o capital, né? Não é. Não é só o pagar, né? Tem o pagar, mas tem algo muito além também. disso, né? É a mesma coisa. Quando se fala em educação, trazendo para a questão do adolescente autor de ato infracional, se falar que tem que diminuir a maioridade penal, até porque nos países desenvolvidos também é outra questão. Só que nos países desenvolvidos a educação também é tratada de outra forma. Diferente. A base educacional é outra. Nós vemos, por exemplo, no Canadá, que a neurociência está dentro da escola, o neurocientista está dentro da escola. Você acha ou não? O que você poderia nos dizer em relação a isso? Penso eu que nas nossas escolas deveria ter, além do psicólogo, que deve ter, que muitas não têm, escolas públicas principalmente, né? O orientador educacional, o supervisor educacional, o psicólogo, o psicopedagogo. Deveríamos também ter um neurocientista, porque, nesse caso, uma neuropedagoga. O olhar é diferenciado. Porque o olhar é diferenciado. Você acha que isso é muito luxo ou eu estou devaneando? Isso aí vai ser ainda lá em Marte, vai ter primeiro em Marte para depois termos aqui nas nossas escolas? Não sei se vai ter primeiro em Marte, mas eu acredito que essa idealização possa demorar um pouquinho, mas não é impossível. Basta querer. Com certeza, dentro das escolas, uma equipe multidisciplinar que faça esse olhar, que tenha essa capacitação de identificar esse sujeito, de respeitá-lo e vendo a potencialidade dele enquanto cidadão, lá no futuro a gente vai conseguir amenizar muitas questões sociais. Evasão escolar. Muitas crianças diagnosticadas hoje com TDAH, se fossem anteriormente um atendimento desde a sua base, um olhar respeitoso para aquela limitação, não aconteceriam coisas que a gente verifica todos os dias. Exatamente. Letícia, você tocou numa temática que é a evasão escolar. Eu sou da área de segurança pública e fui muito tempo do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E muitos dos adolescentes que estavam em centros educacionais, eles tinham feito já a evasão da escola já há algum tempo. E, muitas vezes, seguramente, né, porque foram acumulando não saberes e não teve essa receptividade, esse acolhimento de como trabalhar aquela criança lá na base. Porque o que acontece? Principalmente com a promoção automática, você vai indo, né? Principalmente na escola pública, né? O menino está ali, mas ele vai passando, e não se tem aquele trabalho, por que ele não fez esse acompanhamento muitas vezes, né? Não se apropriou daquele conhecimento, né, daquele saber. Então, quando você fala da evasão, é algo que a gente tem que enfatizar nesse momento aqui, né, que muito da evasão escolar é porque vai acumulando isso sem ter um acolhimento, um acompanhamento devido, e daqui a pouco, mas por que eu estou fazendo aqui? Então, acho que a gente tem que estar repensando. Você, enquanto pedagoga, deixa um recado para a gente em relação a essa questão, por favor. Eu escuto muito isso no consultório, quando as famílias vão levar o filho, elas dizem, mas eu também era assim. Eu também era assim, eu também era desligado, eu também não prestava atenção. E aí, quando eu pergunto, pai, até que série você fez? Até o 4º, até o 2º ano. Então, esse olhar, se na fase dele fosse diferente, onde ele poderia estar agora? Quantas áreas ele poderia ter explorado sem ser talvez aquela que ele faz hoje, né? Então, o recado que eu deixo hoje é que olhem pelos filhos de vocês. E não só nas partes de inclusão ou de deficiência, olhem ele um todo. O celular, a gente nem entra nessa questão, mas eu sou obrigada a falar. Mas a gente já ia falar sobre isso, com certeza. O celular hoje ele está roubando a atenção do seu filho. E aí lá na frente eles dizem aonde foi que eu errei. E eu posso dizer prontamente que foi hoje. Então, se você quer colher lá na frente uma criança saudável, uma criança esperta, um filho amoroso, um filho com um futuro promissor, é plantando a sementinha hoje, olhando para ele, respeitando ele num todo. Todo mundo tem direito a estar no celular, mas vamos ter um tempo para o celular e um tempo para essa criança. Eu vejo que a escola está cuidando de muitas crianças. Exatamente.
Nada contra deixar às 7 da manhã e buscar às 7 da noite. Mas das 7 às 10 dá para dar uma atenção. Dá para sentar no chão, dá para brincar, dá para dizer que ama. Então, esse é o meu recado. Olhem nos olhos os filhos de vocês, independente de serem especiais, de terem algum transtorno ou não. Só precisam de amor mesmo. É o grande ingrediente da humanidade, né, Letícia? Porque você, quando falou do telefone, que era algo que eu ia perguntar também, nós vemos, assim, muitas vezes a fala. Não vou deixá-lo ali com o telefone, porque pelo menos ele não está atrapalhando, não está incomodando, não está... Então, na verdade, é o contrário, né? Você não está contribuindo para que o seu filho se socialize, porque ele fica ali naquele cantinho. Não está estimulando o desenvolvimento. Exatamente. Crianças com 6 anos que não sabem amarrar um cadarço, não sabem botar uma blusa, não sabem subir numa árvore, não sabem socializar. Elas estão assim, ó, com o pescocinho para baixo, intertidas numa tela, onde é melhor e mais fácil deixar ele lá quietinho porque não está incomodando. Só que quando chega na escola, os prejuízos são gigantes. Ele não sabe segurar num lápis porque nunca comeu. Sempre ganhou na boca. Ele não consegue correr porque nunca foi preciso, nunca houve uma brincadeira, nunca houve um desenvolvimento. Então, atraso no desenvolvimento também é uma culpinha da família que não está olhando pelaquela criança e respeitando ela enquanto sujeito. Penso que o recado foi dado, minha gente. Que nós tenhamos sempre esse cuidado, né, com os nossos filhos, no sentido de passar aquilo que lhes é de direito, né? Que é o amor, que é o toque, é o abraço, é a fala. Isso não tem preço, né, Letícia? A gente observa hoje que até aquelas palavrinhas mágicas que a gente aprendeu, né, do bom dia, do boa tarde, do muito obrigada, do com licença, do desculpa, porque como isso o celular ele não ensina, esses valores estão inversos. Esses valores estão inversos, né? Estão inversos a tal ponto de, como nós estávamos conversando anteriormente, de que muitas vezes até tem alguns pais que deixam os filhos estarem dizendo aquilo que tem que ser feito, né? Então, assim, já para a gente concluindo a nossa fala aqui, que esses 15 minutos eles voam, né? Então, que você possa já ir deixando um recado para a família nesse tratar, sabe, de reiterarmos isso, e não só para a família, eu acho que para a sociedade no geral, porque assim, eu sou muito do toque, sabe, Letícia? Dá aqui a tua mão. Eu sou muito dessa troca de energia, né? Isso é poderosíssimo, né? E eu gostaria realmente de que você passasse isso. E antes até de concluir, também queria deixar um abraço, tanto para a minha família, mas deixar para a Mana, sua mãe, né? Mana de Xangô, pessoa maravilhosa, que é marcante na vida de muita gente aqui. Manda um beijo para ti. E também fazer o registro, né, que eu estava falando ainda há pouco com a Letícia, que é do seu Breno, né? Teu pai, que já partiu para outra pátria, mas que também foi maravilhoso. E eu vejo que está no DNA, porque você também é maravilhosa, né? Então, eu queria deixar esse registro aqui, porque esse momento é muito especial. Então, vamos lá para os nossos finalmente, deixando aquele nosso recado. Então, o recado que eu deixo para as nossas famílias é que amem e respeitem uns aos outros. A gente pode começar por isso, né? O amor, o olhar, o toque, que olhem para os filhos de vocês, que deem o carinho, que dê a atenção e que observem os sinais. Crianças, elas são grandes e têm muita potencialidade. Então, potencializem os filhos de vocês em relação ao transtorno, procurem um auxílio, procurem uma ajuda se perceber que algo está diferente naquela criança. Não deixa para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Falei que quando a gente está grávida, a gente não espera que um filho venha com alguma deficiência, mas ele é nosso filho e a gente vai amar para sempre. Então, ele merece esse respeito, merece esse nosso olhar. Letícia, olha, quantas palavras belíssimas, né? Então, tem que dizer assim, que você é linda por fora, maravilhosa, uma negra linda, obrigada, maravilhosa, e por dentro também, né? E nós temos que passar essa beleza interior, né, para essa geração que está aí. Que seja luz. Que sejam luz. E eu enfatizo isso, até nós estávamos falando, a gente fala algumas coisas bem antes de entrar, sabe, gente? No sentido de que essa nossa geração, o que nós aprendemos com a geração dos nossos pais, parece que a gente não está sendo muito competente passar para outra geração, né? No sentido de ouvir,
de entender. Então, por isso esse momento está sendo muito especial, porque a gente está falando do interior. E esse interior não tem preço. Não adianta, muitas vezes, a gente achar que deu o brinquedo mais belo para aquela criança, a roupa mais bela para aquela criança, o smart, o telefone mais poderoso, né? Se o que ele está precisando naquele momento é um olhar daquela família. Exatamente. Não compra. Exatamente. Não compra. E sei da correria e entendo a correria do dia a dia de todas as famílias, mas que sentem segunda, quarta e sexta, terça e quinta no chão, e que brinquem, e que observem, e que deem o valor, e que vão às reuniões escolares, e que ouçam os professores. Eu sei que as famílias ainda têm um pouco de negação quando a escola chama para levantar uma questão dessa de diagnóstico, ou seu filho está atrasado em alguma parte do seu desenvolvimento. Mas que vejam isso com bons olhos, porque se a escola está se preocupando com aquela criança, chamando a família para dizer, olha, leva o seu filho numa fono, leve o seu filho num atendimento psicopedagógico, leve o seu filho no neurologista, por favor, respeitem esse olhar da escola e façam isso que ele está pedindo. Porque lá na frente a gente vai ser muito grato a essa escola, a esse professor que deu essa atenção. A palavra-chave é aceitação, certo, Aceitação. Letícia? Porque, para algumas pessoas, ouvir isso choca, né? Algumas preferem até esconder. E, na verdade, conforme você diz, aquela criança vai crescer, né? E não tem ninguém melhor ou pior que ninguém, né, Letícia? São apenas diferentes. Edenise, isso tem que ficar claro. A gente falou bastante da família, a gente falou bastante da escola, mas eu acompanho vários grupos de WhatsApp de famílias, de mães autistas, e eu vejo que a informação tem que ser de todos. Tem casos de criança, porque o autismo não está estampado. Né? Quem vive com uma criança que tem o transtorno é que sabe. E essa criança tem direitos. E são vários os direitos de uma criança com autismo. Cito um de um supermercado, porque existem crianças que não gostam de estar no meio do público, que têm essa dificuldade. Então, é um direito daquela criança, daquela família, em ir para um atendimento diferencial. E, muitas vezes, aquela empresa não treinou, fala sobre inclusão, diz que trabalha com inclusão, mas não treina o caixa do supermercado para passar aquela criança na frente. E, muitas vezes, ainda põe em dúvida a mãe ter que mostrar um laudo médico. A família ter que mostrar que está na vaga de cadeirante, que não é de cadeirante, é para uma pessoa com deficiência, e ele tem que estar ali. Porque a gente espera que saia uma pessoa com cadeira de roda de dentro de carro. E nem todo autista é cadeirante. Né? Então, essa questão da informação de um público em geral. No supermercado, uma criança pode estar tendo uma crise jogada no chão, e a gente vai passar e vai dizer o quê? Cadê a mãe dessa criança? Porque se fosse meu filho, ia ser diferente. Então, não é assim. Eu digo que outra palavra legal é a empatia. Maravilha. Eu penso que a pessoa se colocar no lugar do outro, né, da outra, e tratar, é a máxima. Eu digo que é a máxima cristã, é aquilo que a gente aprende lá. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Isso mesmo. Então, assim, hoje, nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, aqui com a nossa querida Letícia Mello, do nosso Espaço Transformar, mais uma vez, assim, muito obrigada, Letícia, porque as suas palavras foram palavras que, para quem está do outro lado, certamente serão palavras agregadoras, palavras de informação, e que até para mim, sabe, eu espero poder ser multiplicadora desse conhecimento, a gente espera de ter outras vezes aqui, porque os nossos encontros não são por acaso, né? Não são por acaso que as coisas acontecem, e penso que eu sou muito do social, sabe? E essa tua pegada de falar do atendimento social, para mim, assim, foi maravilhoso. Sabe? É necessário, sabe? Tomara que outras pessoas adotem essa ideia, né? Eu penso que, em todos os sentidos, aquilo que a gente pode fazer, eu sou hoje trabalhando na área literária, eu tenho muito esse contato
Eu vim agora de Chapecó na semana passada, inclusive quero deixar um abraço para as pessoas que vão estar assistindo depois aqui também no site. Chapecó me recebeu maravilhosamente bem nas redes escolares, um beijo em todos por lá, em especial na Eliane Corona, da Runing, que me atendeu maravilhosamente. Nós fomos em várias escolas e eu coloquei muito isso para os alunos e para os professores também, que é tratar ao outro como a gente gostaria de ser tratado. Essa máxima, em todos os locais, ela vai fazer com que a sociedade seja melhor. Então, como falta aquele último minutinho, deixa aquele abraço para o nosso público, que depois eu vou deixar também. Desejo para você um excelente final de semana. Espero, de alguma forma, ter transformado a sua tarde, que é esse o meu objetivo. Como eu disse, sou luz e espero que você tenha gostado. Nos procure nas redes sociais, Transformar Letícia Mello. Nosso local é na Palhoça e vai ser um prazer recebê-lo e auxiliar no que for preciso. Vem transformar. Meus queridos, a transformação já começou por mim. Então, eu espero que cada um que está aí do outro lado, cada um e cada uma, realmente possa fazer a reflexão em cima desse acolhimento dos nossos queridos e queridas crianças, que são o futuro da nação, que são a nossa grande razão de ser, né? Porque quando a gente tem uma árvore, o que importa está sendo a árvore já cresceu, já deu fruto, agora a importância é a semente e o seu próximo fruto. Então, que nós possamos agir dessa forma, com essa analogia que a natureza nos ensina diariamente, né? Que é tratar melhor as nossas sementes, até porque ninguém nasce pronto, tá bom, minha gente? E ninguém é melhor ou pior que ninguém, somos apenas diferentes. Fiquem com todos com Deus, fraterno abraço, estou muito feliz de a gente ter batido esse papo aqui com a Letícia Mello, espero que tenham gostado também. Um beijo grande, bom final de semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Madeiras Martins, móveis de beleza, qualidade.